Só pedir para a Lu começar a gravar e fazer transmissão no YouTube, tá bom? Boa Boa. noite. Com 10 minutos de atraso, mas o atraso foi um bônus para quem estava aqui. Teve um bônus aqui no conteúdo exclusivo para o Teams, né? O Dr. Exatamente. Blasco já fez as considerações dele. É Tudo isso bem, aí. vamos lá. E, pessoal, eu queria boa noite a todos aí, os que estão aqui conosco no Teams, os que vão chegando e o pessoal do YouTube. É um prazer de novo estar com vocês aqui. Esse mês de fevereiro nós estamos fazendo a nossa jornada de uso capião e adjudicação extrajudiciais. 2 procedimentos importantíssimos que vira e mexe, nos deparamos com ele. O mais interessante agora é que existe uma situação muito mais clara a respeito da adjudicação, não só por conta da inauguração aí do procedimento administrativo, mas principalmente pela possibilidade do vendedor manejar esse tipo de providência. Então, na semana passada, nós tivemos uma discussão muito intensa a respeito de alguns itens aqui, que nós vamos nos aprofundar hoje, e hoje continuamos aqui com o nosso grande especialista em adjudicação administrativa, doutor Heitor Freitas, o nosso colega de academia e grande especialista no assunto, e que quem trabalha comigo sabe o parecer que ele nos brindou por engano, mas foi o engano mais feliz da minha vida, um dos mais felizes da minha vida, num e-mail com 40 minutos, e foi muito engraçado, e todos nós aprendemos muito da equipe, porque ao invés de copiar o Heitor da minha equipe, acabou o meu Outlook mandou para o Heitor. E foi ótimo, ele não poderia ter feito melhor. Acabou com a pesquisa da galera, porque ninguém precisava mais pesquisar nada depois, mas foi excelente. E temos agora o tabelião Fernando Blasco, também nosso companheiro de academia e pessoa, além de ser uma pessoa diferenciada, gente finíssima, como dizem por aí, é verdade. Ele é um grande estudioso, uma das mentes brilhantes aí que brinda o Colégio Notarial, brinda os tabelionatos de notas aqui de São Paulo e do Brasil inteiro com sua paciência e com suas iniciativas, porque ele é muito atuante também em todos esses assuntos. Heitor, quer falar alguma coisa para começar? Porque eu já queria começar fazendo uma abertura aqui, pegando um dos ganchos que nós deixamos na semana passada para o Fernando desenvolver. Eu quero só cumprimentar mais uma vez aí meu amigo Mark. É uma honra estar com você nessa mesa redonda online da Adnotari. Sempre aprendo muito com você, entusiasta do estudo, né, do direito imobiliário, notarial registral. Então, a admiração é muito grande aí pelo seu trabalho, pela sua contribuição, tanto na Adnotari como na comunidade jurídica como um todo, né? Mando um abraço aí para sua equipe. Qualquer dia a gente marca um café, mas foram modestas palavras e eu até brinquei na reunião que a gente teve aí no Demarest, né? Eu coloquei lá no LinkedIn, Blasco, começou o novo emprego, freelancer do Mark, do Demarest. Demais. Mas de qualquer forma é isso, Dr. Blasco, é um prazer tê-lo novamente aqui nos eventos de quinta-feira, sempre parceiro da Adnotari. Eu percebo assim que assim, o grupo, nós temos um grupo, né? Você que não é associado, além de diversas tarefas da academia, tem um grupo lá no WhatsApp que bomba. Né? Não é um grupo consultivo, mas na verdade é um grupo de debates acadêmicos ali que os colegas colocam as suas questões. E o Dr. Blasco, sempre que pode, contribui ali com as discussões, né? E sempre parceiro, e deixo aí um abraço e vamos ao nosso trabalho, que hoje tem assunto para dar e vender, né, Mark? Exatamente. E aí, para passar a palavra para você, Fernando, eu queria só fazer uma pequeníssima retrospectiva de um dos temas, para a gente dar o chute inicial aqui, de um dos temas que a gente falou na semana passada. E a gente estava até comentando agora, um pouquinho antes de começar o nosso evento, que existe essa situação bem interessante mesmo, que você colocou como alguns exemplos do que, poxa, se eu posso declarar a propriedade em favor de alguém, por que eu não poderia adjudicar o imóvel? Ou seja, a história do por que eu posso mais, não posso menos.
E aqui a gente está caminhando entre os mundos, né, do direito privado e o mundo que você habita com mais intensidade do que nós, ou de que muitos de nós aqui, que é o mundo do direito público, ou seja, você está lá distrito aquelas determinadas regras pré-estabelecidas para te dizer o que fazer, não eu que posso fazer o que eu quiser desde que não proibido pela lei, né? Existe uma grande diferença aí. Mas nesse contexto é interessante notar que, numa ordem cronológica, a uso capião veio antes da adjudicação. Ou seja, algo que teoricamente é mais simples, e confesso, acho que os elementos são mais simples, são menores, é, a cognição das circunstâncias para se declarar uma propriedade são muito mais profundas do que aquela para você adjudicar o imóvel, ou porque você está ali suportado por documentos, etc., mas ainda assim, por N circunstâncias que não cabe avaliar, essa adjudicação veio depois, da uso capião. E veio com uma situação seguinte: a lei entrou em vigor sem a necessidade de ata notarial, o que para mim justifica em grande parte dos casos, e aqui eu comecei, e o bom de ser advogado é isso, né? Porque eu comecei defendendo isso e mudei de ideia e formei minha opinião depois, no final da minha fala, na última quinta-feira. E por onde que a gente estava indo? Que não precisava de ata notarial. De fato, ela era dispensável. E aí, com a derrubada do veto, ela passou a ser necessária. Então, e qual que foi a minha conclusão? De fato, existe uma situação que os documentos eles são muito sólidos, muito completos para dar essa situação. E aí a ata notarial me parece que seria dispensável. Outras situações, talvez a ata notarial ajude mesmo. Então, além da sua opinião, a sua visão sobre isso, eu queria dizer o seguinte, perguntar como é que você enxerga os procedimentos que foram inaugurados na vigência original da lei, vamos chamar assim, e que estão lá, eventualmente fazendo a notificação, alguma coisa, tem algum processamento ainda existe no registro de imóveis, ou seja, um requerimento que o doutor Heitor fez no dia seguinte da lei, porque ele estava ali esperando só para imprimir o requerimento e mandar a bala quando entrasse em vigor, e que vai ter o registro feito 90, 120 dias depois, na vigência da lei sem os vetos, com os vetos derrubados, melhor dizendo. Ou seja, não no texto original, mas no texto atual, vamos dizer assim. Então, se você, acho que é uma ótima provocação para a gente começar a te ouvir, meu pré-claro amigo. Obrigado, Marco. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Heitor. Boa noite a todo mundo. Eu estou meio que andando de um lado para o outro aqui, porque eu estou na minha casa e a internet aqui está meio oscilante. Então, não reparem se eu sair andando. Bom, da questão dessa, né, do meio tempo, né, entre a mudança da lei, eu acho que caberia, por analogia, não estou falando nem que eu acho correta essa interpretação, mas por analogia fazer o que a Corregedoria, né, na verdade o Conselho da Magistratura fez diversas vezes, quando ele tratou da questão da alteração da presunção do regime legal, da alteração do regime legal de bens lá com a lei do divórcio, lá em 77. Que ele falou, olha, se você já tiver pedido habilitação de casamento e lá declarado que, né, e lá não apresentado pacto, eu vou entender que você vai casar na comunhão universal. Ainda que você, na hora que tenha casado, não tenha apresentado pacto falando que você ia para a universal. Me parece que, por analogia, a gente pode pensar na mesma coisa, porque é muita ideia de que o registro tem que retroagir para o efeito em que você faz o requerimento. Na minha interpretação seria, se o requerimento foi feito e não deu nenhuma exigência, eu acho que deveria manter o registro sem ato. Se deu alguma exigência, né, de fato, de modo que segue passos 20 dias de efeito de pernotação, ainda que a gente saiba que no processo em que não haja título, né, tem discussão de que não deveria utilizar esse prazo, eu acho que então poderia ser cabimento de ata. Mas ainda assim eu ficaria um pouco aberto e eventualmente permitir sem ata, justamente porque o que se permitia ao registro eram situações menos complicadas. Mas assim... E sobre isso, só acrescentaria o seguinte, a gente tem lá no artigo 1246 do Código Civil
E assim, é aí que está, né? Existe aqui uma situação de lei de registros públicos com regras específicas e o registro e o Código Civil falando no 1246, quando fala da aquisição pelo registro do título, que o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título oficial de registro e esse pré-notar o protocolo. Então, e aqui me parece que existe um caminho que pode ser bem tortuoso, mas para explorar a questão da validade da prenotação, né? Porque Sim. isso faria Inclusive com que porque os há efeitos título nesse retroativos. caso da dedicação, né? Ele vai ter um compromisso que vai ter que... Existe o título, né? Então, de certa forma, não é igual o usucapião que não teria título, né? Então, Se mas vocês. a usucapião pode ter, né? Ah, sim. Exato. Sim. Que data... exato. Agora, sim, agora voltando para a questão do procedimento. Como que eu vejo que o procedimento deveria ser e por que nesse sentido a ata sempre é boa porque ela barateia também, assim, quando entra a dedicação, em teoria a gente tem que, para lavrar, seja que caminho fosse, antes de ser exigido ou não a ata, você precisa saber que, né, a parte contrária tem que ser, dar oportunidade para ser ouvida para falar se ele quer escriturar ou não. Então não tem, né, é errado você ir para o registro de imóveis e eventualmente iniciar um procedimento de capião, que vai ter cobrança, porque o procedimento de registro de imóveis, diferentemente de um cartório de notas, que ele funciona numa lógica de assim, é tudo ou nada, ou você lavra o ato e cobra, ou não cobra nada. Quando é para o registro de imóveis, assim, é pisou, pagou, é diferente. Quando você vai no cartório de imóveis, você entrou no procedimento, você já vai pagar o procedimento. Pode ser menos ou mais, mas não tem essa de pedir uma coisa no registro de imóveis e não pagar nada. Vai, uma prenotaçãozinha ou uma coisa mais cara, e nos procedimentos que já tinha do campeão, já era regulamentado uma cobrança em paralelo do que seria do título. Então, assim, o caminho mais econômico e que faz mais lógica é você ir no cartório de notas, porque o cartório de notas totalmente uma ação, que por hora eu entendo que deveria ser para RTD, para ela poder ser aproveitada até no cartório de imóveis, em que ela teria o seguinte, olha, solicita-se que entre em contato ou com o cartório ou com a parte em até 15 dias para lavar uma escritura por tais motivos, e não dando, vai ser feita uma dedicação, que vai ter o efeito tal e tal, porque se tem uma intimação que já serve para as duas coisas, se comparecer fazer a escritura, ótimo, se não comparecer, você já vai fazer a ata de dedicação, já atestando, inclusive, que ele não veio. Então, no fim do dia, e eu até entendo que nem se poderia, nesse caso da dedicação, justamente por ser um procedimento simples, você ter uma dupla cobrança no cartório de imóveis. Porque se não fosse a ata, você talvez, muito provavelmente, com certeza, ia ter uma cobrança dupla, né, do procedimento e do registro. E quando você tem a ata, não existe justificativa razoável, né, para você ter uma cobrança, justamente porque você não tem um processo, você já tem o título, né, aquisitivo, e você ainda vai ter a ata complementando o que eventualmente falta. Então é registro só. Então para o cartório de imóveis, me parece que o mais correto era a lei regulamentar uma hipótese dupla, né, do tipo assim, podemos seguir uma leitura mais literal da lei, que primeiro vai para o cartório de imóveis, mas se a parte quiser, ora, uma vez que a própria lei fala que pode delegar a intimação para a RTD, faça no tabelião de notas e nessa hipótese a cobrança de registro é única. Ou seja, não vai ficar mais caro para o usuário, inclusive porque tem estados que é mais caro o registro do que a escritura, inclusive porque, via de regra, também o limite de cobrança das escrituras são menores, isso acho que é uma realidade acho, em vários estados. Então, assim, eu entendo que a provimento que venha, isso já vai ter sugestão nesse sentido, já falei bastante disso, que se dê uma via de mão dupla para deixar a parte escolher, né? E que você permita, então você faça esse procedimento que vai ter impacto até em cobrança. Então, eu não sei, eu acho que isso daí faz bastante sentido. Né? Interessante. E assim, né? E assim, o que vai acontecer, né? Na ata, claro, vai ter esse caminho da ata que vai ser muito simples, que a pessoa chega com todos os documentos. Isso acontece muito. Eu vejo até uma hipótese muito invertida que para mim seria fantástico, né? Pô, as construtoras poderiam matar esse poderio de IPTU de quem não passou, se ela simplesmente vai lá e adjudica para tudo que é para ela. O problema é que nesse caso é obrigatório. Isso que é engraçado, mesmo que o fato gerador esteja no registro, para a adjudicação você tem que recolher. Era uma exigência formal, né? Ela não é uma exigência tributária, é uma exigência formal também. Então, você acaba tendo um problema que você não vai conseguir, e eu não sei se algum juiz dispensaria isso mesmo em esfera jurisdicional, porque, em teoria, é um requisito de forma, né? Ele escapou à esfera tributária. Mas você poderia, assim, alavancar muitos problemas, né? A solução de muitos problemas que hoje ficam à mercê do... Né? O Heitor tem uma pergunta, para seguir, o Heitor tem uma pergunta, mas eu quero fazer um parênteses aqui, porque acho que tem um ponto importante que me ocorreu agora, quando você falou dessa responsabilidade tributária. Ou seja, se eu posso manejar uma adjudicação
como vendedor de um imóvel, você está falando que não poderia fazer isso sem o recolhimento do ITBI? Ou seja, eu teria que pôr na minha conta, se eu sou incorporador. Loteador não, porque loteador tem um regime um pouquinho diferente. Vamos ficar no incorporador, ou eu tenho vendedor do imóvel e simplesmente não consigo mais localizar os compradores. Eu poderia fazer isso, desde que eu ponha na minha conta que eu vou pagar o ITBI pelo cara. Mas esse talvez seja o preço da paz de espírito. O que eventualmente inviabiliza, né, para construtoras ou esse tipo de... Porque a lei fala que o pedido tem que estar instruído com a prova de... Então, assim... Com a prova de quitação do imposto de transmissão. Exato. E aí até acontece que na época, eu até fiz um estudo que tem, por exemplo, São Paulo não estabelece que como contribuinte solidário e nem como contribuinte, né, como devedor, o vendedor. Então, em teoria, o vendedor tem que recolher uma coisa que não é responsabilidade dele. Mas não importa, porque a lei, como vai transferir, ele quer que recolha isso. Então, você acaba não evitando, sabe? Eu até questionei isso, bem que no dia que você leu, eu lembro de falar com o administrador disso. Então, acaba sendo óbvio, né? Não, talvez não, porque é uma questão econômica. Se eu tenho lá vários imóveis por algum motivo nessa situação, e todo ano eu luto uma luta muito inglória com a prefeitura para me defender esse IPTU, porque eu não tenho posse, não tenho nada, já emiti posse tudo. Exato. Eu falo, bom, porque tudo o IPTU bem. é 1%, né, no ano. E aí você pode pagar 3 e brigar em juízo para, né, por alguma medida atípica até para constranger o pagamento, né? Não, e aí, assim, eu pelo menos eu estanquei a sangria porque acabou, eu não sou mais tabular, então eu não tenho mais aquilo. E aí eu fico eventualmente com a discussão de já ter sido emitido já ter emitido a posse anteriormente ou não, mas pelo menos é uma situação a ser considerada, isso é bem interessante. E eu estou falando disso assim, como eu sempre digo isso, eu não sou tão criativo assim. É porque a gente tem um monte de situações dessas no escritório. Entendeu? O que faz? Pô, adjudica, bora fazer ata, leva o imóvel embora. É isso. Vai lá, Heitor, eu não queria me alongar mais. Imagina, que isso. Ontem mesmo eu atendi um herdeiro de um sócio de uma loteadora, eu achei que tinha até morrido. Ligou lá no escritório de um loteamento lá da região nossa lá. Falei, Heitor, você não sabe, recebi um presente da prefeitura aqui. São 45 carnês. Descobriram o meu endereço atual e eu tô aqui, acabou de chegar. O que eu faço? Sento e choro, né? Aí eu falei para ele, falei, não, né? Você tem aí a promessa? Não, tem tudo aqui certinho. Falei, não tem problema, então vamos recolher 40 e tantos ITBIs, né? Vamos entrar com a adjudicação inversa. Novidade! Você ligou no momento certo, né? Vamos fazer a ata e vamos. Mas deu pulo, né? Falou, não, mas como assim? Eu tenho que recolher o ITBI. Eu falei, não, mas depois a gente entra com o regresso, né? Eu falei, então, mas você conhece o bairro? É um bairro, né? Habitacional, né? Assim, é complicado e tal. Eu falei, não, você quer medida jurídica, né? Eu tô te dando, agora vamos estudar socialmente como resolver isso, né? É isso. Mas, Heitor, aqui só, né, para temperar a nossa discussão. Por que que eu não falei loteamento, eu falei incorporação? Porque na lei do loteamento existe um dispositivo expresso para isso. Eventualmente, eu não preciso adjudicar. Eu não preciso me valer da adjudicação na lei de loteamento, porque eu tenho o parágrafo 6º do artigo 26, ou 25, acho que é o parágrafo 6º do artigo 26. Porque se o compromisso de venda e compra, ele é o documento hábil para transmitir a propriedade, desde que eu tenha a prova de quitação, Sim. se eu sou o vendedor, aí eu vou lembrar aquela história que todos os repórteres no Brasil não sabem a diferença entre pagamento e quitação. E o cara que fala assim, vai ter feirão da Caixa, falei isso semana passada e falo isso sempre. Vai ter feirão da Caixa, vai lá quitar sua dívida. Não, quem quita a dívida é a Caixa, não você paga a dívida. E isso quer dizer o quê? Que isso é um ato unilateral. Então, eu emito as declarações de quitação, ainda que eu tenha preço em aberto, etc., às vezes vale a pena. E aí eu pago o ITBI, levo o meu registro, me levo o meu contratinho de venda e compra de lote com o ITBI e a declaração unilateral que eu mesmo fiz e vai transmitir a propriedade. Em tese tem que funcionar. Uhum. Entendeu? Então, mas não preciso adjudicar. A adjudicação é outro cenário, fora do loteamento, fora desse regime legal. Apesar de ter gente que defenda que se aplica esse artigo 26 para a lei da incorporação, etc. Mas eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso. É isso aí.
Eu só queria lembrar do Kikunaga, né? Porque o Kikunaga até mandou um abraço pro Blasco, né? Ele tá aqui nesse evento de fevereiro, mas hoje ele teve uma aula, né? E apareceu, então ele não pode comparecer. Então o pessoal da organização falou: Heitor, não esquece de falar que o Kikunaga deixou um abraço pro Fernando Blasco. Eu tinha uma outra questão, Marcos, você me permite? Sem dúvida, por favor. A gente, voltando ainda com aquela questão da lei em vigor, né? Você sabe que a gente teve um problema com o uso capião. Posso compartilhar aqui com vocês? Por favor. Tá, deixa eu ver se é isso aqui. Eu preciso tomar um Dramin para fazer o call com o Blasco, assim, para fazer o negócio. Não dá enjoo de ficar. Ficou dando É nada. a palestra itinerante. Vocês Parece estão vendo? itinerante. Vocês estão vendo aqui? É um. Bom, tá aqui. E as adjudicações compulsórias em curso, em vermelho, tá aparecendo? A gente tá vendo o seu desktop. Tem um estádio. Um estádio. Isso aqui é o maior estádio do planeta Terra, meu querido. Se chama Vila Belmiro. Vida, isso aí. Mas calma aí. Nossa. Ai. É que assim, o que acontece? Deixa eu ver se tá aqui então. Deixa eu jogar para cá. Aparece? Agora sim. Isso. Apareceu? Agora sim. Então aqui, ó. Aconteceu isso na uso capião. Por quê? Antes da alteração da 13465, havia necessidade da anuência dos titulares de direitos reais na planta. Lembra disso? E aí tornou inviável a uso capião. E aí vem, então, a 13465 e dispensa, né, a exigência, a anuência expressa. E aí tem aqui um julgado, né, da Vara de Registros Públicos, porque o registrador, na ocasião, mesmo que com vigor a possibilidade, mesmo que em vigor a possibilidade de notificar o titular de direitos, né, em 15 dias, né, presumindo o silêncio como aceitação, ele recusou e exigiu da parte que apresentasse a planta com as assinaturas, né? E aí entende aqui a juíza corregedora que, nesse caso, por se tratar de uma norma processual, né, aplica-se a lei do tempus regi actum do ponto de vista processual. Então, cabe, nesse caso, a dispensa da anuência dos titulares de direitos reais na planta, né? E aí ela determinou o processamento com as intimações nos endereços. Mas aí é aquela questão que a gente estava discutindo até semana passada, e o Blasco falou um pouco hoje, né? Com relação à adjudicação compulsória é diferente. Por quê? Porque eu já tenho o título ali entregue com o requerimento, que é a promessa de compra e venda, que é o compromisso, né? Então, na verdade, ele já vai fazer a qualificação daquele título que já foi apresentado e só vai converter o direito real de aquisição, direito real menor, no direito de propriedade, no direito maior. Uma outra questão também, até para a gente aproveitar aí a experiência do Blasco com a uso capião e muitas das coisas a gente vai ter que se socorrer, né, Blasco? O provimento 65, Sim. a experiência que a jurisprudência administrativa já vem trazendo aí com a adjudicação, porque nós não temos respostas, né? Eu registrei, até comentei com o Marco, né? Eu registrei uma adjudicação compulsória, já tive a minha primeira lá no 216B. E foi assim, porque, Heitor, não, mas o CNJ não disciplinou. Eu falei, mas a gente tem aqui todo o regramento no 216B. Falei com o oficial na época, falei, ó, você tem toda a experiência da uso capião, do provimento, vamos fazer, né? Foi feito e eu consegui registrar. Depois eu até compartilho com vocês a matrícula. Mas a gente sabe que tem muita dificuldade. Aqui em São Paulo mesmo, esses dias, conversando lá num registro, falou, olha, Heitor, eu vou esperar o CNJ, então vai com calma aí, porque a gente tá aguardando. Então tem esse impasse, né? Mas eu acredito que nós temos aí um caminho solidificado para processar já essas adjudicações compulsórias pela via administrativa. Eu acho que não é coerente você, seja do ponto de vista da ata, seja do ponto de vista do processamento no RI, você simplesmente recusar ou criar ali uma infinidade de exigências na nova nota de devolução para guardar a pronúncia do CNJ.
Aí a pergunta que eu te faço nesse sentido é, por exemplo, né, vamos para as questões práticas aí que podem surgir. Eu tenho uma adjudicação compulsória judicial em curso. Eu sei que na uso capião, basta que o autor vá lá, peça a suspensão do processo, o juiz homologa e ele vai para a via administrativa. Não há ainda uma disciplina nesse sentido, mas você acha que a gente pode utilizar para a ata notarial a mesma situação da Com adjudicação? certeza, né? Com certeza. Tipo, só o simples protocolo do pedido de desistência ou, né, ou suspensão até a definição do cartório é suficiente. Se no divórcio, né, a gente pode ir no inventário, o mero protocolo da petição né, pedindo desistência é suficiente, né, que potencialmente é onde poderia ter situações mais delicadas, né, porque não é direito disponível, se tiver menor, etc. Com certeza, se for um mero protocolo de uma ação, né, pedindo suspensão até pronunciamento do cartório ou desistência, é suficiente para processar em cartório. Sim. Mark? Interessante. O outro assunto que a gente debateu e que é um problema recorrente, né? Acho que para você, principalmente, porque você é o que a lei dos notários e registradores cita como responsável tributário, é a questão da dispensa, né? Existia lá um artigo que do projeto de lei que veio a ser vetado, que era o que dizia que independia do registro prévio, a adjudicação independia do registro prévio do compromisso ou da prova da situação fiscal do vendedor. É a história dos CNDs e etc., que a gente sabe que o STF já cansou de dizer que não precisa, que é cobrança, forma de cobrança indireta e tudo mais, tal. Tabeliões tem lá eu vejo, pelo menos da forma como eu vejo, tem aí a sua flexibilidade maior com relação a esse assunto, mesmo porque ele está ali com as partes e ele pode ser exonerado dessa obrigação pelas partes, e me parece funcionar isso, e daí vai ser uma avaliação do tabelião de ter que se defender ou não, mas o registro de imóveis acho que é sempre o gargalo, né? Como é que você enxerga essa situação? Como é que você tem lidado com isso, tanto nas fases... Eu sei que eu sei que você interage muito com o registro de imóveis, porque é um dos atributos que fazem uma grande diferença no seu trabalho, é esse, né? Além de fazer os títulos com todo o cuidado e atenção de uma forma diferenciada, você vai até o final e no registro de imóveis, inclusive. Como é que você tem enxergado essa situação? Como é que você olha isso? E como é que você olha a lei, né? Porque a lei dos notários e dos registradores, salvo engano, ela tem 40 e poucos anos de idade já, né? Ela foi pensada numa época onde não existia a tecnologia que existe hoje à disposição do fisco para cobrar tributo. Então, conta um pouco para nós, por favor. A situação atual, né? Vamos sair um pouco até da dedicação, porque em teoria a dedicação a gente agora está safo, né? Deu uma resolvida. Primeiro, assim, que é muito engraçado, até pensando na prática, pô, a gente primeiro que já tem PCA do CNJ que falou que não precisava exigir isso se aplica para registro e para notário. Pô, segundo que eu não conheço nenhum registrador ou notário que foi autuado por não exigir certidão fiscal. E já perguntei para muitos. A gente tem uma situação de que quando é município, em alguns lugares aconteceu, mas questão, né, União, que em geral é o que acontece, pô, não conheço casos recentes. E também o preguiça, assim, para mim é meio um pouco preguiça às vezes do oficial, do tabelião, quem for, de evento, eu vou ter um processo, eu vou negar, porque assim, a questão já está resolvida. Já tem norma já tem decisão no CNJ que, pô, as corregedorias. E até quando eu falo corregedoria, assim, São Paulo, todos os estados, né, do Brasil, se você for pegar decisões de corregedoria, eles citam São Paulo, porque São Paulo começou uma década antes da decisão. E eles têm as próprias decisões de São Paulo, falando que, né, que é sanção política, que não pode, etc. Então, assim, não existe espaço mais para essa discussão. Ela acabou já acabou. Assim. O fato de você ter uma norma velha que não foi revogada expressamente é quase uma piada de mau gosto, você diz. E é tão engraçado que tem cartório de imóveis que me dá exigência, e quando a gente liga para falar, na verdade eu tenho um mandado de segurança já para não ter que exigir. Eu falo, então por que você está exigindo? Você tem um mandado de segurança que ninguém pode ir atrás de você. Você tem corregedoria falando que não pode ir atrás. Pô, é brincadeira. Tipo assim, isso realmente é incompreensível, porque não existe mais espaço para discussão. Existia, sei lá, 5 anos atrás.
Mas para a notária acabou em 2012, para os registradores acabou desde o IPCA, que agora não vou me lembrar, no CNJ. Então, realmente, eu acho que é uma preguiça de atualizar e isso aí tem que bater em cima mesmo, tem que bater e falar, ó, isso aí você tá... Porque, assim, eu não acho que nunca a gente tem que litigar nem nada, mas existem algumas coisas que a gente tem que forçar as pessoas a se atualizarem. Não existe mais espaço para isso, não existe. Então, mas o fato é o seguinte, acho que e para outros atos, isso se aplica para adjudicação, e acho que o que foi vetado não tinha razão de ser, e agora tem mais essa norma nesse sentido. Mas isso vale para todos os atos, para uma venda e compra, para qualquer tipo de transferência. O problema todo é o seguinte, da minha experiência eu afirmo assim, sem medo, de que o litigar aqui, ou seja, a dúvida registral, que é o caminho certo, é o que querem, porque ela acaba exonerando o registrador dessa responsabilidade, não é isso? Então, mas é engraçado, porque que responsabilidade é essa que se sabe que não gera responsabilidade? Porque o físico não tem ação, já tem decisão. Porque se tem a decisão da corregedoria, do CNJ e da própria juiz, isso é só um medo de, se tiver um processo, ter que fazer uma petição e pagar um advogado. Porque não existe responsabilidade real. Não existe. Já acabou, assim. Então, assim, eu acho que isso é draconiano o pensamento que existe. Não tem mais sentido. Acabou, não tem discussão. E uma última reflexão nesse mesmo assunto. E isso tem a ver também com muitas normas que te afetam e tudo mais. Vocês se lembram aí da LINDB, né? A finada LIC, Lei de Introdução, hoje é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que era aquele decreto lá de 1942. Eu fui espancado uma vez, quando no Tribunal de Justiça eu falei o seguinte, figurativamente, tá? Mas eu acho que quase foi literal o espancamento, mas quando eu falei que, mas exatamente nesse contexto, eu tenho CNJ, eu tenho dá para encher uma Kombi de decisões só do STF a respeito, isso não existe. E mais, o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no parágrafo único, o caput fala que as autoridades deverão agir para aumentar a segurança jurídica por meio de regulamentos, súmulas, respostas a consultas, etc., o que para mim, a redação é alguma coisa nesse sentido, mas isso para mim revela exatamente esse cenário. Eu tenho decisões judiciais, eu tenho decisões administrativas, do superior hierárquico, não importa o olhar que a gente coloque sobre esse assunto, tem resposta para isso. E aí, no parágrafo único, diz que esses instrumentos terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destinam, até revisão e tudo mais. Ou seja, é o ônus e o bônus do direito público, né? Ou seja, se eu tenho essas normas, eu tenho isso. Por que isso, então, não tem um caráter vinculante? Isso você acha que essa tese é forçação de barra ou que o pessoal não quer olhar isso porque esse seria uma resposta importante? Como é que se enxerga esse dispositivo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Eu concordo, deveria se aplicar. E o que é engraçado é que existem decisões da corregedoria, desde a época do DIP ainda, que é ainda reproduzida, que fala que, assim, que os notários, basicamente, eles têm que decorar toda a decisão que sai, porque os notários registradores, porque elas sempre existe uma abstração e os fundamentos vinculam a atuação dos notários registradores. Então, a compreensão da corregedoria é que como ela é pedagógica, o que ela explica como fundamento da decisão vincula a atuação dos notários registradores. Olha, então você já falou que não tem que exigir, isso vincula. Então, por que exige? E o que é curioso é que quando dá a exigência e vai para o corregedor, né, corregedor, muitas vezes ele fala assim, tem razão o registrador em impedir essa exigência, porque, né, ele poderia ser e tal, mas assim, como que pode? Na verdade, é um descumprimento das decisões anteriores. Porque, veja, a norma, a negação é sempre abstrata. Quando não existe uma decisão, duvido que existe uma recusa de registro de um título que tenha, né, porque não tem uma certidão negativa, no fato de que, olha, porque eu analisei e o motivo de estar negativo é que existe um tributo com tais caracteres. Não. É só porque formalmente não cumpriu. Então, uma vez que tem uma decisão para como que, se a própria corregedoria fala que vincula, como que nos outros casos você vai falar que não precisa? É simplesmente você dizer, olha, aquela decisão me vinculou, então para todos os casos, até ter uma decisão em contrário, eu estou vinculado. E é óbvio isso. É uma questão de contradição que parece preguiça mesmo, das pessoas pararem, pensarem e trabalharem de uma forma mais correta, né? Porque é absurdo você ficar submetendo o judicionado e o contribuinte a isso, né?
Você tem uma vara especializada em São Paulo para cuidar disso. E a vara está atolada de outras coisas que precisam talvez mais Exatamente. atenção do que isso. E no interior, você tem um juiz que, pô, o cara tá vendo o criminal, tipo, Exatamente. acabou de fazer Acabando com a vida uma... do cara, você podia estar lidando com questões muito mais complexas e sérias, com mais tempo, e fica tendo que pendurar nisso, né? Com um monte E de precisa processo do igual. juiz, né? Para isso, não. Interessante. Eu tenho uma questão para discutir com vocês sobre a prova da quitação. Porque, de fato, a ata ela pode ser bastante útil nessa questão, né? Porque acho que vai ser muito, muito difícil, né? Eu, pelo menos, via na judicial. Era muito difícil o cliente chegar no seu escritório com todos os requisitos de uma adjudicação compulsória, né? De cada 10 que você pegava, 3 estava redondinho. 7 faltava, de 60 promissórias, faltava um bloco de 10, um bloco de 5 e as duas últimas. Você tinha aquela seção de direitos decorrentes de compromisso que é uma folha e meia bem mal redigida, né? Contrato de lan house. Então você tinha situações ali complexas que a ata, do ponto de vista de cooperação com as demais provas do negócio, podem ajudar na decisão do registrador. Na uso do capião, o provimento 65 estabelece que toda ata notarial no final deve ter a menção, né, de que a ata não tem o condão de transferir a propriedade e nem de dizer o direito, né? A ideia não é que o notário, no final ali da sua constatação, diga que operou-se a uso capião, extraordinário, ordinária, tem animus domini, né? A ideia é trazer elementos para o registrador lá na frente. Agora, me parece que quando a gente fala de adjudicação compulsória, o papel que está se transferindo para o tabelião uma função mais importante nessa questão. E aí que eu queria discutir com vocês, porque assim, por exemplo, como a gente acabou de falar aí, né, uma ata notarial que se limita a reproduzir documentos e dizer, eu vi um recibo de quitação, eu vi um contrato, eu vi que preenche os requisitos, uma ata notarial vazia. Então a ideia é percorrer elementos outros. Aí é que vem a questão, poderia o notário, o que você entende, Blasco, na ata, entender ali que já há uma quitação presumida, até para subsidiar depois lá o registrador, ou essa decisão cabe a ele e o notário simplesmente tem que reproduzir todas as informações e os elementos que foram apresentados? Então, por exemplo, olha, eu tenho algumas notas promissórias, tenho a última, aí vem aquela regra do Código Civil, né, que por prestações, se eu tenho a última, há uma presunção de que eu quitei as anteriores, mas uma situação meio conturbada, que o notário, ao contrário lá da uso capião, da ata da uso capião, ele pode falar, não, aqui eu estou convencido, eu tenho elementos de convicção de que há, de fato, uma quitação, ainda que presumida. Sim. Voltando um pouco na uso capião, né, só pela ordem, a questão do provimento CNJ, de falar que tem que ter a ressalva, né, ela deveria ser muito mais, ela deveria ter sido de uma forma só falando assim, olha, você tem que ressalvar porque no final, enquanto não tiver o registro, pode ter algum percalço, porque no final, que a ata há de ser registrada porque a lei fala que tem que registrar. Por quê que eu falo isso? Porque, primeiro, se eu estivesse fora de um contexto de procedimento de uso capião, e a minha conclusão, depois de muito pensar disso e escrever disso, é que o notário poderia fazer uma ata de uso capião para ser fora do procedimento de capião. Porque a questão do uso capião, ela não se dá pelo registro, ela se dá pelo decurso do prazo no termo da lei. Então, se eu quiser simplesmente fazer, olha, eu quero fazer uma ata de uso capião e que você ateste que tem. O notário tem que fazer. Vai falar o quê? Você vai fazer uma ressalva de que pediu, que não está para registro, etc, etc, que, portanto, para terceiros não é oponível e tal, mas que... Putz, uso capião. Então, assim, a ressalva deveria ser só nesse sentido, entendeu? De que, olha, não, porque só uma ressalva assim, na verdade, a ressalva já assim no sentido de que houve uso capião, mas que não tem feito contra terceiros e que, eventualmente, poderia haver algum questionamento se você não intimou as fazendas públicas, né? Então, como o notário, ele deturpa a lei, porque a lei fala para ele não fazer isso, é por isso só que ele poderia não concluir. Então, assim, até meu entendimento é que se o notário fizer isso,
a decisão é dele. E o registrador nem pode falar que não concorda, porque senão ele vai romper uma fé pública. Mas como a lei deu a intimação para o registrador, você acabou que você tirou uma etapa necessária para o tabelião poder decidir. Então acabou que fica uma decisão mista. Mas veja, o registrador não pode ir contra o tabelião. Então, o tabelião, se, por exemplo, não fizer ata, eu já teve um caso desse, inclusive de um colega aqui, que ia se fazer uma ata, então eu falei, olha, eu entendo que não tem elemento de uso, não tem, não é uma posse de uso capione, falta elemento. Mas eu quero, tá bom, vou fazer uma ata, mas eu vou falar que eu atestei posse, atestei prazo, atestei etc., mas que eu não observei o elemento de uso capione. Então, assim, a meu ver, isso é emprestar para o registrador de imóveis, mas você pode me pedir uma ata dessa, eu vou fazer. Eu acho que no final não lavrou, agora não me recordo, mas porque realmente eu não vi, não vai ter como registrador ir contra. Então, nesse caso, é porque é uma decisão que se forma por duas autoridades. Quando a gente vai para a ata de adjudicação, isso não vai acontecer, porque na ata de adjudicação não existe esse terceiro elemento, né? Você tem, inclusive porque você não precisa aqui de uma manifestação de ente público nem nada do tipo. Então, assim, nisso eu entendo que a decisão vai ser eminentemente do notário. Em relação a ver a comprovação de preço, aí, de novo, olha, vamos esquecer que eu estou no procedimento de adjudicação. O notário pode fazer uma ata para atestar, né, a prescrição. Olha, antes da uso capião, e até com o uso capião, a gente vai ter uma discussão do alcance da ata de notoriedade, né, que é aquela ata em que o notário dá a qualificação jurídica para o fato que ele verifica. Então, é diferente de uma ata de constatação, ela é uma ata em que o notário dá uma qualidade jurídica ao ato. Isso não é bem trabalhado, a gente não tem, na verdade, não é bem trabalhado, até porque a gente não tem prática de fazer isso, né? Qualquer notário, como notário, um dos princípios básicos é atuar de forma prudencial, a gente não vai ficar dando qualidade jurídica para fatos por entender que se está provado, né? Você fala, não, peraí, preciso de alguma regulamentação mínima para não estar abusando da minha posição, então por isso que não se faz. Então, quer dizer, né, é como se a prudência ela podasse uma atribuição do notário. Mas quando o CPC 2015 falou que pode fazer uso capião, isso é uma... Se você pegar no mundo inteiro, ela é uma ata de notoriedade muito mais forte do que, por exemplo, na Guatemala, que você vai lá só atestar o nome social. Por quê? Porque atestam, testemunhas falam que você está vendo, que a pessoa é reconhecida por outro nome, tal. Isso é uma ata que eles entendem de notoriedade, porque tem um efeito civil, pode ser né, averbado em certidão de estado civil, etc. Mas, assim, é muito mais simples, né? Porque você tem pessoas e um contexto social muito mais fácil de ser verificado do que o uso capião, que muitas vezes são poucas pessoas envolvidas, né, etc. Mas, assim, dizendo isso para quê? Porque, é fácil, muitas vezes, você atestar, né, que houve um substitutivo, pelo menos, do pagamento, como no caso de prescrição. Você vai lá, você pega todos os processos, você vê que não teve nenhum processo judicial, não existe nenhuma contenda, passou 15 anos, está prescrito. E não tem ação. E veja, a gente já pode fazer isso, por exemplo, a locação, porque na locação a gente é autorizado por várias decisões a fazer uma ata, né, tanto para declarar que não há direito de preferência em locação, porque não está mais no local, tanto para cancelar uma locação registrada, para declarar preempção de hipoteca, né? Então a gente já pode fazer isso em outros institutos. Por que não vai poder fazer na adjudicação? É a mesma coisa. Então já pode fazer. A questão de como que vai ser feito, se começou a te levar amanhã, você vai fazer? Eu vou tomar cuidado, eu não vou sair fazendo porque eu entendo que pode, porque tem que ter prudência, tem que saber se vai dar o efeito que quer. Eventualmente eu vou questionar o juiz e falar, meu entendimento é esse, porque eu preciso alcançar a eficácia, né? Eu preciso alcançar a eficácia. Não é um ato que a pessoa só quer declarar, ela quer ter um efeito jurídico. Mas, a meu ver, que pode ser feito, eu não tenho a menor dúvida. Assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que existe uma questão aqui conceitual do que você falou que é muito importante. Por que você disse, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas por que você disse que viu lá a certidão não tem nenhum processo? Você está buscando qualquer causa que interrompa a prescrição. É isso. Exato. Ou seja, perfeito. E sobre... Eu não sei agora, eu confesso, e talvez isso fique um tema para a gente aprofundar depois, mas não é muito lá minha praia. Mas vou aproveitar para perguntar para você, porque talvez seja a sua, ou do Heitor, ou de qualquer um dos ouvintes aqui, dos participantes. Mas existe a possibilidade já reconhecida de interpelação extrajudicial para suspender a prescrição, ou suspender o prazo prescricional, não sei se interromper, mas de qualquer forma, existe uma hipótese que você não identificaria nas certidões forenses, no caminho comum. Como é que você enxerga isso? É válido isso? Ou seja, você faria...
Pensando na interposição extrajudicial, ela só pode ser apresentada uma vez, né? Então, nesse lado, vou dobrar o prazo e procurar dobrado, né? Seria um tanto disso. Então, assim, na prática, ia ter que ir um pouco por esse lado, né? Ficaria um prazo extenso. Mas, veja, é o tipo de coisa que isso eu tenho que pensar, tá? Se realmente eu vou exigir que tenha o dobro do prazo, porque uma pergunta processual, que a prescrição não adianta, se você não, mesmo que a pessoa entre depois dos 5 anos que seja, se interrompeu, não vai, né, se interrompeu, começou de novo. Talvez eu teria que dobrar, porque mesmo a gente oportunizando o credor a se manifestar, e como né, ele não tem obrigação de se manifestar, que a habilitação teria que dobrar o prazo. Acho que em princípio teria que dobrar o prazo. Não teria. O SERP não vai resolver isso? Integrando as informações dos títulos e documentos, etc., para esse tipo. Porque não é aberto. Assim, não é aberto, mas essa interpelação extrajudicial não é necessariamente feita no âmbito dos registros públicos controlados. Então é verdade. Manda uma carta, um AR para ele. Eu já tive caso de cartório mesmo, de débito de cartório, que o que a gente fez foi mandar um e-mail gigante, saiba que não sei o que, tal, para ver se, né, para entender, para se precisasse entender que dobrou, né, que está cobrando. Talvez tenha que dobrar, que aí vira um problema, porque aí fica muito grande o prazo, né? Porque dívida líquida certa, 5 anos, aí você vai dobrar, vai ficar 10, aí você vai ser prazo que a pessoa poderia entrar com o capião, né, no fim do dia. Mas pensando nisso, se eu estou falando de pagamento de preço, é que eu estou pensando alto aqui, porque assim, se eu ainda não, fazer uma adjudicação, independentemente disso, ou seja, levando assim o que sem procurar fantasma, mas assim, com um pouco de boa fé, você olha, certidões, vê a situação, etc., não tem, reconhece essa prescrição, fez a adjudicação. Se esse crédito existe, eu me pergunto se ele não seria, tudo bem que ele não seria apto a desconstituir o negócio, mas o crédito existe. E olha só, o seu credor é proprietário de um imóvel. É engraçado justamente, porque se não tem cláusula resolutiva expressa, vamos falar que a premissa do pensamento da lei é que o alienante ele deu preferência à pecúnia do que ao patrimônio. Então ele aceitou, tanto que se você registrou uma compra e venda sem cláusula resolutiva e amanhã a pessoa revende, o não pagamento não quebra a cadeia dominial, certo? Sim. Então perde. Então olha, esse seria um raciocínio muito bom. Às vezes fazer assim, olha, vou fazer o seguinte: se não tem cláusula resolutiva expressa no compromisso, eu entendo que a sua interpelação não pode atrapalhar o prazo, porque se tiver dívida, ela é uma dívida que você não está carregando ela para a matrícula no fim do dia. Então, talvez você poderia realmente desconsiderar e falar, olha, eu vou seguir porque eu entendi que a tua não cobrança de outra forma, né? Mas aí acho que a gente está mexendo um pouco na literalidade da lei, né? Porque deixa eu pegar a lei aqui, deixa eu ler de novo para ver se a gente pode dar de a lei ela pede certidões, né, dos tribunais, né? Então, sabe uma coisa que eu me ative aqui também? Porque essa questão da prescrição presumida, uma coisa é a prescrição para cobrança, né, de 5 anos. Outra coisa é a prescrição para propor a ação de resolução do contrato, né, pelo vendedor. E às vezes as pessoas confundem, né? Falam, puxa, porque assim, vai ser uma certidão vintenária, como a gente usava lá na Usucapião, vai ser uma certidão de 5 anos, uma certidão acima de 10, porque assim, ainda que possivelmente prescrito pelo prazo de 5 anos, e aí eu peço uma certidão nesse sentido, eu ainda não tenho ultrapassado o prazo de 10 anos, que é a regra geral lá do Código Civil, porque eu não tenho prazo específico para propor a ação de resolução do contrato pelo inadimplemento. E tem muito juiz que se confunde nessa situação, porque assim, não foi só uma vez, mais de uma vez, eu entro com a ação de reintegração de posse com base no inadimplemento absoluto da obrigação e digo, eu não estou cobrando dívida aqui. Eu quero a reintegração de posse, porque essa posse é precária, ela não induz o usucapião. E aí o juiz na sentença faz o quê? Julga improcedente porque está prescrito. Se está prescrito para você cobrar, então está prescrito para você reaver.
E aí, recurso de apelação para o tribunal não. A prescrição para resolução é de 10 anos. Então, também tem que tomar cuidado com esses prazos, porque talvez não só a busca de 5 anos seja necessária nesse sentido, talvez seja uma cautela maior, procurar um prazo maior de ações nesse sentido, né? O que muito vai... exatamente. Esse é um tema que vai ter que trabalhar, né? A gente vai ter que trabalhar muito na prática, né? Porque, assim, se você fala lá que o comprovante, a quitação da última parcela, né, faz presumir o pagamento anteriores. Então, Verdade. então, às vezes a gente vai acabar se valendo nisso, né? E aí vai entender que, embora o pagamento do preço não tenha, mas a gente tem, às vezes, um outro elemento que é suficiente, porque aquele documento, pelo CC, faz presumir. Não quer dizer que é uma prova absoluta, até porque, na esfera jurisdicional, a parte depois poderia questionar o próprio recibo que foi apresentado por falso, porque, né, não imputou o que estava aqui, estava dando quitação, etc. A verdade é assim, né, a gente vai ver na prática o que vai acontecer, né? Porque hoje, quando está vindo a dedicação, diferentemente da uso do capião, que está vindo muito bagunçada, que veio, né, desde sempre muito bagunçada, aí até falando assim, mas a dedicação não está funcionando bem, a uso do capião não funciona bem no cartório de nós. Não é que não funciona bem nos cartórios em geral, é porque as partes que em geral estão no uso do capião já são partes, né, que por princípio não quiseram fazer das formas regulares, aí não tem documento, né, às vezes não, né. Na audicação já não. A gente vê muita dedicação que é justamente hipótese em que que alguma das partes que está relutante é mais comum ter documento. Acho que quando começar a gente ter mais casos, a gente vai saber o que vai acontecer, né? Mas é isso. Você mencionou aqui o 320, né? Isso. Do Código Civil. Olha, aqui eu faço uma crítica até, e é um cuidado que eu tenho todo dia, porque é o seguinte, acho que uma das primeiras coisas que eu ouvi na faculdade de Direito foi que o advogado é o primeiro juiz da causa. E assim, acho que até hoje os cursos jurídicos em geral, eles são voltados para te treinar para uma via do litígio, sabe? É muito difícil você ter assim, só na prática e apanhando muito que você aprende a buscar soluções, etc, para até mesmo evitar o litígio. Mas por que eu estou falando disso? Primeiro, porque a prova de recusa ela é importante, porque muitas vezes as partes não se falam porque, tipo, não, entra cação, pô, liga, pergunta, amigão, desculpa, você me odeia, mas você não quer assinar o papel? Você já sabe, resolve, sabe? Eu acho que e isso vem da provocação do advogado. Tenta, investe um tempinho em ligar, em falar, etc, né? Isso que a gente vê. E outra, quando o Fernando fala que o uso capião normalmente vem bagunçado, pô, se eu sou o primeiro juiz da causa, eu sou o primeiro qualificador do título. Eu tenho que olhar para o negócio e falar, não é pegar, por exemplo, e isso a gente vê muitas vezes, né? Só para ilustrar. Às vezes é muito mais fácil, você pega o que tem ali, escreve uma petição inicial e joga para o juiz. Aí o juiz vai falar assim, olha, emenda para dizer isso, se por aquilo, e faz isso, traz documento X, traz documento Y, quero ver aquilo outro, faz assim, faz assado. Pô, o juiz está advogando para a gente, não é o caminho. E também não é o Fernando que vai advogar para a gente, ou o tabelião, muito menos o registrador. Ou seja, mas olha, veja, instrua o cliente, pega o documento, organiza tudo direitinho, faz a lição de casa e entrega o negócio, porque só assim a gente consegue chegar nas questões que realmente são importantes, que realmente são necessárias de discutir, entendeu? É só uma reflexão aqui que eu estou dividindo com todo mundo aqui para que já tem gente aqui também cansada de me ouvir falar isso, né? Parece o disquinho de uma música só, né? O antigo disquinho azul, né? Totalmente verdade, porque a pior coisa que acontece, né, não é a maioria, mas tem advogado que vai e leva, já tem de levar caixa, só assim, ó, tá aqui. E não olhou o que tem. Aí passou uma semana, ele fala assim, por que não lavrou ainda? Você fala assim, ele nem sabe o que ele mandou. E aí, assim, pô, não tem documento, não tem. Então, assim, eu tive um caso que foi muito bizarro, porque, assim, levou uma caixa. Na caixa tinha cartão de crédito da pessoa, tinha dinheiro, tinha, tipo, essas coisas X. O que não tinha
era um comprovante mensal de nada. Então, tipo assim, umas coisas perdidas, assim. Mas aí, tipo, umas coisas que comprovante do dia que, né, do mês em que comprou o imóvel, uma coisa atual e um hiato. E aí, assim, isso é assim, isso é um absurdo, porque assim, você toma um tempo de trabalho gigante de quem está do outro lado para entender, porque assim, você nunca vai pensar que alguém foi desidioso ao ponto de não levar nada que faz sentido. Então você fica, mas espera aí, deve ter alguma coisa aqui, aí você fica lendo. E assim, nesse caso, era tão engraçado que assim, tinha matrículas, tinha um monte de coisa que nem era do imóvel. Então a gente ficou um tempão tentando, que era muito documento, tentando entender o que era, para no final entender que realmente daquele imóvel que se queria fazer. E assim, era muito documento, assim, já tem pelo menos umas 500 páginas de coisa. No final do dia, a gente foi entender com a parte que, na verdade, era só a matrícula de um imóvel que tinha que ser considerada e que só existia comprovante do primeiro mês. Mais nada. Todo o resto era, não sei por que foi lá. Então, assim, toma um tempo. E isso acontece em menor escala em outras questões, né? Então, assim, se simplesmente tiver. E a gente até, no começo, eu tentava pedir mais até para tentar organizar, que é, pô, basicamente, organiza mês a mês, faz uma tabela, fala assim, ó, mês tal, comprovante é isso, tá é um documento 1. Mês seguinte, o comprovante é esse, documento 2. Pô, se você fizer um negócio desse organizadinho, pô, você, né, faz a sua função e quando chegar no cartório, pô, aí é rápido, né? Porque só vai bater, falar, tá ok, tá, pô, você faz em um dia isso. E quando não chega, eu já tenho alguns fluxos muito, principalmente quando é atos, né, quando a gente não conhece o cliente e tal, muito fechadinhos, assim. Se você chegar para mim e mandar o documento inteiro, pô, é 2 dias. Se você não mandar o documento inteiro, pô, eu vou passar por uma semana. Por quê? Uma semana ou mais. Assim, por quê? Porque senão eu vou penalizar um monte de cliente pela organização de um advogado. Entendeu? Então, o que o Mark fala, assim, com certeza, de uma forma mais ou menos organizada, é uma realidade em todos os cartórios, assim, que é o job do advogado, né? E saber trabalhar com requerimento, né, Blasco? Porque assim, poxa, desde a faculdade você só aprende a peticionar. A faculdade ela forma processualistas, né? Processo do trabalho, processo penal, processo tributário, processo civil. A gente trabalha com petição, a gente sabe que para conseguir o direito do cliente é por petição. Mas parece que no extrajudicial abre um portal que a petição chega a ser um assinte, chega a uma ofensa se o escrevente te pede uma petição, quando na verdade, como o Mark diz, o advogado é o primeiro juiz da causa, poxa, você já tinha que demonstrar, porque quando você, seja na usucapião como na adjudicação compulsória, você constrói juridicamente uma história com fato, com prova, subsunção do fato à norma, você traz segurança para o tabelião, segurança para o registrador, né? Então é ter isso, porque assim, é, eu tenho amigos escreventes, amigos tabeliães, e não vamos ser hipócrita. Ata notarial é chato pra caramba, eles falam. Falei, Heitor, não reclama. Porque, cara, uma coisa é uma escritura de compra e venda, uma coisa é uma partilha, inventário dá trabalho, mas a gente faz, é uma doação. São atos ali corriqueiros do Notas. Outra coisa é uma ata notarial que eu tenho que parar e analisar a documentação. Depois eu preciso casar, montar o quebra-cabeça. Depois eu preciso subir isso no sistema lá, digitalizar tudo, né? Então, às vezes até fala, poxa, vocês pedem muitas provas, né? Tem amigo que fala, meu, se dependesse de mim, eu não queria esse caminhão de provas, porque eu vou ter que digitalizar tudo, verificar ali, se está legível, se não. Mas a ideia é trazer segurança, né? Mas parece que quando você fala de requerimento, é um absurdo. Então, eu sempre falo, né, nesses encontros que a gente tem, faça o requerimento. Não precisa ser uma petição de 30 laudas, não, mas mostra o caminho, seja na usucapião agora, na adjudicação que vai para o Notas. Ah, mas não precisa de requerimento. Tudo bem, então você vai levar lá a caixa e você vai tomar um não gigantesco em caixa alta, Arial 12, né? Então, vamos trabalhar cooperação, né? A gente fala tanto em princípio da cooperação no processo civil, lá, artigo 6º do CPC, vamos aplicar o artigo 6º, né, também no extrajudicial, né? E eu acho que é isso. E é óbvio, né? Assim, o registrador só exige, o tabelião está pedindo um monte de documento, e tal. Desculpa, você já se perguntou se você entregou alguma coisa de qualidade antes de reclamar, né? Ou É. é um ponto importante. E assim, né? É claro que, como toda profissão, como toda entidade pública, particular, privada, você sempre tem profissionais que têm um tratamento e outros. Mas é muito difícil ter dificuldade num Notas ou no RI
quando você demonstra organização. Eu falo isso porque eu trabalho com isso, né? Quando você chega um notário, com um registrador, explica, faz a linha do tempo. Eu não tenho muita prática, não sou muito prático com o Excel, com a planilha, mas sabe, você vai casando, post-it, você vai demonstrando isso, o caminho vai abrir. Porque ele vai falar assim, poxa, o advogado não trouxe aqui um monte de documento e falou se vira, né? E até na hora de tomar, por exemplo, uma qualificação negativa, até tomar um não lá no cartório, você advogado, ele vai te respeitar nesse sentido, que ele fala, não, o cara conhece o processo, a advogada conhece o processo, então calma aí, deixa eu ver o que eu estou fazendo, isso é prática, a de notário é academia e prática junto, né? Mas ele até para recusar, Mark, ele vai falar, não, mas calma aí, o Mark veio aqui e me contou toda a história do processo, linkando todos os documentos, deixa eu estudar melhor isso aqui antes de apresentar uma nota de devolução para ele, eu acho que é mais ou menos por aí. O Fernando falou de um hiato, né, no exemplo da Caixa. Ou seja, eu tenho um pagamento, tem um hiato, um vazio de informação, etc. Depois um pagamento aqui, outro acolá, picado e tudo mais. Por que eu estou falando disso? Porque conhecemos decisões, e eu conheço mais decisões a esse respeito por conta do Heitor, a quem agradeço de novo isso, falando de fungibilidade entre uma coisa e a outra, ou seja, mas assim, as decisões são anteriores ao procedimento administrativo. Dizia o seguinte: se eu estou manejando uma adjudicação, mas no final eu não tenho todos os elementos completos ali, muito provavelmente o elemento para uso capião eu tenho demonstrado, mas por quê? Porque ele é outro. Não quero dizer que ele é mais simples ou mais complexo, é outro. É a posse mansa, pacífica e ininterrupta. E aí isso fez e eu quero ouvir os comentários do Fernando, fez com que a doutora Patrícia Eyer, lá no YouTube, eu vou ler a pergunta dela para não prejudicar a informação. Então, doutor Fernando, por gentileza, esse hiato entre a aquisição da posse e o pedido de uso capião sem comprovantes pode ser suprido por testemunhas? Não, eu acho que pode. Inclusive, você não precisa necessariamente. Porque, assim, né, vamos pensar realisticamente. A gente não tem e nem pede comprovante de todos os instantes, né? Todo dia, eu quero um comprovante de todo dia que estava lá. A gente tem meio que uma presunção pobre de que, eu quero uma por mês. Porque como as contas saem tudo mensal, me dá uma por mês. Mas é evidente que se é um processo lá de 15 anos, do campeão que parece 15 anos. Se o cara me der, já fiz isso algumas vezes. Tem 3 meses que não tem, aí passa um ano depois tem 4 meses, tudo bem. Eu não vou ficar metendo a caneta e eu explico e falo isso, inclusive isso, porque tem decisão de assexo temporis de 6 meses, 8 meses. Então você tem que olhar isso prudência e falar, olha, já tem julgado falando que a assexo temporis ela pode ser considerada em prazos maiores de 6 meses, então não tem problema, a gente vai fazer. E eu já fiz também casos de colocar testemunha quando tinha, às vezes, você tem um período um pouquinho maior, você botar uma testemunha, porque, não faz sentido, cara, o cara tá lá 6 anos, aí depois passa e tem mais 5 anos. Aí porque ficou 1 ano e meio aqui, eu não vou aceitar uma testemunha? Porque o que aconteceu nesse período? Ele saiu do imóvel, não é incrível, né? Que o cara saiu do imóvel, veio o dono, e aí o dono ficou esse 1 ano e meio, e não tem nenhuma ação nem nada, o cara voltou e continua a mesma. Então, tudo bem, né? Isso aí acaba sendo muito casuística. Isso atrapalha um pouco o procedimento em questão de tempo de você finalizar, porque você acaba tendo que meio que ser meio tailor-made mesmo, os campeões são um problema, demora mais, mas é viável, tá? Interessante. E esse tipo de elementos, todos esses elementos, quando você reúne, você faz a constatação de todos eles na ata. E você, por exemplo, o que a gente faz no escritório? A gente instrui, faz, e a gente participa muito com o tabelião da produção da ata, do compêndio de todos os documentos. Mas acho que isso é parte fundamental, porque eventualmente você tem que indicar para o seu cliente, falando assim, não dá para protocolar agora, a gente não tem segurança para que o pedido seja acolhido. É por aí, né? Acho que a sua atuação, até diria mais, né? A sua obrigação como tabelião abrange isso também, né? Sim. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui no YouTube. Heitor, você tem alguma questão aqui? Porque daí a gente já vai para os... Já estamos aqui com quase 1 hora e meia. Até para a gente finalizar,
O Blasco falou lá no começo sobre a questão do ITBI, né? Até no caso da adjudicação inversa. Alguns registradores, né? Até o próprio Lamana Paiva, né? Que é o idealizador, né? O grande incentivador da adjudicação nessa alteração legislativa, entendem que o momento do recolhimento do ITBI não é na prenotação do requerimento, até mesmo porque você vai passar por uma qualificação, existe todo um risco do recolhimento do ITBI, eventualmente ali você nem tem os requisitos da adjudicação, então há um entendimento de que o recolhimento do ITBI tem que ser no final. Então, qual seria a ideia? Faz a notificação, aguarda-se uns 15 dias, verifica se vai ter recuso ou não, e aí, apto ao registro, o registrador, então, notificaria o interessado para recolher o tributo e como condição do registro. Qual é o seu entendimento com relação ao ITBI na ata notarial? Né? Seria já o caso de exigir na ata o ITBI ou colher os demais elementos ali probatórios e fazer, de repente, até uma ressalva. Fora, não me foi apresentado, né, a guia e submetido ao registrador. Eu aconselharia a não recolher mesmo, porque como a gente, a não ser que venha um provimento e fale assim, olha, a ata constitui título, né, e você não vai ter um processo de deliberação do registrador de imóveis, que aí eu tenderia até a pedir para facilitar, mas assim, nunca impor, mas do jeito que está hoje, que a gente não tem definição de como é que vai ser lido, pelo menos enquanto a gente tiver o provimento, qual que é a atuação real do registrador, deixa para recolher lá, né? Que senão eventualmente vai ser um dispêndio que até o tempo que você vai, né, recolher antes não te justificaria. E por fim, Marcos, se você me permitir, porque essa aqui é uma pergunta por encomenda, né? Falou, meu, Blasco vai estar lá, pergunta. E eu acho interessante isso também, Blasco, porque assim, muitos estão falando da questão da fungibilidade o Marco já antecipou isso aqui, da fungibilidade da adjudicação com o uso capião. Você acha que é possível, a depender da situação, do caso concreto, que aproveite já a ata de adjudicação, né, e abra ali um item e fala, olha, se não for o caso de adjudicação pelos documentos, e já faz ali uma diligência, uma atestação, uma coisa mais ampla do ponto de vista da característica dessa posse, para mandar para o registrador, fazer fungibilidade na ata notarial? Eu acho que só se a gente, só se na adjudicação a gente tentasse suprimir um elemento obrigatório que, provavelmente só poderia ser dois, né, na verdade, assim, a gente poderia, porque assim, a ata aqui não está, mas com certeza na regulamentação do CNJ vai falar que as certidões de feito vão estar na própria ata, né? Então, eventualmente, se tivesse algum tipo de certidão que você visse que, né, ó, sei lá, tem um processo, mas eu vi que teve uma prescrição intercorrente, só não foi atestada, por exemplo, se tiver alguma coisa desse tipo, que você abriria uma margem de interpretação, eu acho que aí tudo bem. Olha, notário entende que aqui tem uma pressão intercorrente, não teve ainda manifestação tal, então, eventualmente, a finalidade de ter uma certidão negativa, não haver processo, não tem, tal, nesse caso até valeria essa eventualidade redacional, né, se não for tal coisa. Mas só essa hipótese também, eu acho, né, essa da quitação, porque de resto, o notário vai ver que não tem documento suficiente e vai fazer como uso capião, né. Até porque vai ser mais barato, né, porque se ele falar que o uso capião não vai ter imposto, então, né, eventualmente a parte mesmo vai querer, né? Talvez o entrave seja agora o inverso, né? Porque antes a gente tinha o problema da uso capião e tinha, às vezes, notário e registrador que falavam, não, isso não é caso de uso capião, isso aqui é caso de adjudicação judicial. Sim. E aí recusava. Aí teve até julgado, né, da vara de registros públicos que dizia não, né, quem pode mais pode menos, né? Se uma vez preenchidos ambos os requisitos, não cabe ao registrador rejeitar a uso capião. É claro que nós tínhamos uma situação da adjudicação judicial lá que demorava anos, né? Também é uma coisa que a gente precisa ver como vai ser hoje, né? Porque pode ser que o notário, né, possa Então, mas recusar. é que talvez não seja esse isso talvez seja um excesso, né? Eu acho que eu discuti muito a questão do menino que chama Samba, lá, do filho do seu Jorge. E, putz, daí os caras já estão falando, né? Já vai botar lá no chat do YouTube e falar assim, meu, o que o Mark tá falando disso? Mas é o seguinte,
se não é um nome pejorativo, não é um palavrão, não é nada. Convenhamos, se o seu Jorge tivesse tido essa criança em Salvador, no Rio, não teria registrado, não teria problema nenhum. Por que que alguém pode registrar um filho que chama Zabelê, Krishnaisha, Jadice, um monte de outros nomes assim, e registra, e samba não pode. Aí vem uma questão de intervenção, de um excesso de intervenção do particular, ou seja, está convicto que é uma adjudicação, tem os elementos para uma adjudicação, ou, perdão, está convicto que é uma usucapião, tem os elementos da usucapião. O cara fala, não, isso aqui é adjudicação. Fala, quem é você para dizer isso? Você tem que ver se os elementos estão ou não presentes. Ah, mas você está fazendo isso para desviar o pagamento do tributo. Cara, isso não é problema seu. Avisa o órgão credor para vir me investigar. Assim, você não pode se pautar pelo erro para criar a regra. Acho que esse é um ponto, esse é um ponto muito interessante. Porque, assim, se a gente ouve isso e não está preparado para responder, a gente, põe a pastinha embaixo do braço e vai chegar para explicar para o cliente por que não deu certo. Não, tá errado isso. Da mesma forma como chega lá para o registrador, não, mas o senhor fez aqui operações de permuta, não tá errado, o senhor tinha que fazer venda e compra. Fala, amigo, não. A vontade das partes era trocar, não era vender entendeu? Existe uma situação aqui bem interessante e acho que o âmbito de atuação de um tabelião, ele tem essa liberdade, tem esse grau né, de instrução da parte, de orientação e tudo mais. Mas esse é uma arte, viver com isso é uma arte, né? Mas acontece de montão, viu, cara? Não, e acho o seguinte, até natural que aconteça, porque todo mundo erra, né? Então, todos estamos... É possível que a gente erre. Mas uma coisa é a seguinte, acho que o nosso papel aqui é discutir os assuntos para que a gente se prepare para corrigir, para não deixar que os erros se perpetuem ou os erros criem um embaraço. E aí, eu acho que uma última questão, pegando um gancho de outra pergunta que foi feita aqui pela doutora Patrícia no chat do YouTube, mas na usucapião, né, os elementos de prova mansa, de prova de posse mansa, pacífica e ininterrupta, etc., como é que você enxerga, Fernando, a questão dos tributos, ITR ou IPTU, etc., porque vez ou outra eles, né, depende do caso concreto, é um elemento definitivo, importante, depende do caso concreto, não é. Não tem pensamento fechado, assim. Muitas vezes o tributo é o melhor aliado para provar posse, quando ele é mensal. Só que eu tive um caso engraçado que eu pedi o componente de tributo. E aí, acho que era não vou lembrar agora onde era, mas sei que aí apresentou tudo pago agora. Tinha umas coisas, tipo assim, tinha uns 3 anos vencido, pagou tudo na hora. Não adianta nada. Não adianta nada. Isso prova que ninguém está pagando, né? Não é isso. O que prova é que agora, então, assim, é saber o momento do pagamento. Ele vai ajudar só para isso. Se o momento do pagamento não agrega para mostrar uma continuidade na posse, ter pago é absolutamente inútil. Então, ele acaba que ele não vale mais do que uma conta de luz, em bom português, né? O que eu ouvi de um advogado uma vez, há bastante tempo atrás, falou assim, vale muito mais uma foto do aniversário de uma criança do que o carnê do IPTU de 10 anos, na demonstração da posse. Muito bom. Benedito Silvério já abordava isso lá naquele tratado dele de 2 volumes, que assim é um grande indicativo, importantíssimo. Não dá para você falar que exerce a posse com ânimos domini e está com 10 anos de IPTU atrasado, né? Mas às vezes é aquele lapso. Fala, perdão. É aquele lapso, assim, em tese, né? Aquele lapso que de repente ou o seu cliente paga o IPTU ou parcela, ou ele vai lá e paga a ata notarial. Então, assim, você tem tantos elementos para provar a posse que a certidão negativa é mais um. Tanto que você, pela a leitura que eu faço do 216A, ele não exige a certidão negativa de débitos. Ele diz pagamento de tributos. Então, assim, eu tenho que fazer uma análise com as demais provas dos autos, não chegar e falar, doutor, sem uma CND municipal eu não lavo a ata, ou sem uma CND municipal eu não vou registrar. Né? Eu acho que essa não é a ideia, né?
Não, e mesmo porque, se por algum motivo eu tenho lá 3, 4, 5 anos de IPTU em aberto da minha casa, que eu tenho matrícula, registro e tudo mais, eu não sou menos proprietário dela porque eu tenho uma dívida de IPTU. É isso, ou seja, o exercício do caminho inverso tem que ser feito sempre, né? Eu acho, vamos rumando aqui para os finalmente. Já queria fazer aqui as últimas palavras. De novo, rapidamente agradecer o Fernando, agradecer a todos os presentes. Temos de novo um quórum muito interessante, tanto aqui no Teams quanto no YouTube. É um prazer poder conversar com vocês sobre esses assuntos. E, Fernando, de novo, agradeço demais pela disposição, o seu tempo e sempre sua gentileza com a gente na academia, para ajudar a gente a discutir. Você já faz isso todo dia e ainda se dispõe a ajudar a gente de noite aqui. Isso é muito, muito legal. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, pessoal. Imagina. Algo mais, Heitor? Sem mais, eu que agradeço. Mais uma vez, deixo um abraço para o Blasco, para o Mark, para todos os que estão com a gente aqui no Teams e no YouTube. E obrigado. Tenho certeza que a gente desvendou bastante assunto polêmico aí da adjudicação. E semana que vem tem mais, né? Doutor Narciso Orlandi vai estar com a gente aqui, né? Para falar sobre o procedimento também. E a ideia é estudar bastante aí a adjudicação e uso capião em fevereiro. Um abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês. Abraço, Obrigado, pessoal. Fernando. Obrigado, Heitor. Tchau. Boa noite a todo mundo. Tchau, até semana que vem. Obrigada. Até mais.